Olá a todos. Então hoje vamos ter mais uma oportunidade, mais um momento para estar estudando a Palavra de Deus, especialmente o livro de 1 Coríntios, o qual temos estudado semana após semana. Espero que esse momento seja de grande proveito para cada um de vocês. Vamos começar então fazendo uma oração a Deus, pedindo a sua direção nesse nosso estudo aqui. Deus, mais uma vez agradecemos a Ti por essa carta de 1 Coríntios, agradecemos por essa igreja, agradecemos pelo apóstolo Paulo, qual escreveu essa carta, e somos gratos por ter acesso a ela hoje. Temos muitos exemplos aqui do que não devemos fazer e daquilo que devemos fazer, Deus. Nós somos gratos por essa carta, pelo aprendizado que ela nos proporciona, Deus. E pedimos que o Senhor esteja nos guiando, nos orientando mais uma vez nesse momento de estudo. Que possamos sair daqui entendendo aquilo que o Senhor espera de nós, Deus, especialmente no momento da ceia do Senhor, ao qual vamos estar estudando hoje, Deus. Pedimos a sua orientação e a sua graça, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos estar finalizando o capítulo 11 de 1 Coríntios. Vamos então estar trabalhando um pouco sobre a questão da ceia do Senhor. Vale lembrar que a partir do capítulo 11, como nós já vimos, até o 14, Paulo vai tratar então da questão da ordem no culto. Algumas coisas que estavam ali acontecendo de maneira desordenada, coisas que estavam acontecendo de maneira errada. Então Paulo vai tratar desses assuntos. Vimos que o primeiro problema no culto público deles era a falta do véu por parte das mulheres. Elas não estavam usando o véu, isso estava gerando problema, e alguns homens estavam invertendo os papéis, estavam eles usando o véu. Então Paulo já repreendeu essa questão e demonstrou que o uso do véu naquela cultura não era apenas uma peça de vestimenta, mas era algo que indicava a autoridade, indicava que a mulher era submissa ao seu marido, indicava que ela era uma mulher de respeito, e indicava que ela estava de acordo com essa organização em que Deus colocou na sua criação, em que o homem é uma autoridade e a mulher está sujeita a essa autoridade, e todos estão sujeitos à autoridade de Jesus e Deus. Assim como Jesus ele está ligado a Deus, Deus é o cabeça de Jesus, como o texto disse, ou seja, Deus é a autoridade sobre Jesus. Nós vemos isso na missão de Jesus aqui na Terra. Vemos também que o relacionamento entre homem e mulher também deve manifestar isso. O homem é o cabeça da mulher, ou seja, o homem é a autoridade da mulher. Essa é a primeira repreensão de Paulo para o culto público deles, o não uso do véu por parte das mulheres e o uso do véu por alguns homens, invertendo os papéis, invertendo a ordem da criação, invertendo o exemplo da Trindade, como vimos, Então nós vemos aqui que Paulo rebateu isso, repreendeu eles e aconselhou eles a ajustar isso. Outra coisa que estava acontecendo era uma desordem na ceia do Senhor. Então vale lembrar, um pouco antes da gente ler o texto, que a ceia do Senhor naquele tempo é um pouco diferente da ceia que temos normalmente hoje na igreja. A ceia deles era caracterizada e era composta por uma refeição. Uma refeição é uma espécie de almoço, um junta-panelas. As pessoas traziam as coisas ali e faziam uma refeição junto. Então era uma refeição muito grande, não é apenas o pão e o suco como nós temos, mas era uma refeição completa. Então isso já vai ajudar a gente a entender um pouquinho o que estava acontecendo aqui. Vamos então estar lendo 1 Coríntios 11, primeiramente do versículo 17 até o 22. Depois nós vamos ler então o resto. Então diz assim a palavra de Deus: Nas instruções a seguir, porém não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Então Paulo começa aqui já com uma grande repreensão, mais uma vez direcionada a essa igreja. E ele diz, primeiramente, que ele não pode elogiar eles no que diz respeito à reunião,
né, deles ali na ceia do Senhor. Ele não pode elogiar eles. Essas reuniões eram chamadas de festas do amor ágape, ou festas de ágape. Então elas eram compostas por uma refeição, é uma maneira de estar afirmando essa unidade que a igreja tem com Cristo e com os irmãos, né, por meio dessa comunhão, dessa refeição, íntima comunhão, né, comendo com os irmãos. E ali não estava sendo feito da maneira correta. Nós vemos que Paulo então não pode elogiar eles, porque as reuniões deles mais fazem mal do que bem. Pense que triste você ter uma igreja e que algumas reuniões da igreja mais faz mal para as pessoas do que faz bem. E era isso que estava acontecendo. Então, isso também está muito ligado ao fato de haver divisões nessa igreja. Então, no versículo 18, Paulo diz mais uma vez sobre as divisões. Ele diz que ele ouviu que existem divisões ali no meio da igreja, quando eles se reúnem na ceia do Senhor. E até certo ponto ele diz que ele crê nisso. Nós vemos que Paulo ele já tinha tomado conhecimento disso lá no primeiro capítulo, em que tem as divisões, os grupos, as facções da igreja. Uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Pedro, e alguns, que eram os mais espirituais, diziam ser apenas de Jesus. Não eram de nenhum líder humano, não se sujeitavam ao pastoreio de nenhum líder humano, a não ser o de Jesus. Então você tinha esses grupos, que eram os grupos que estavam, digamos, dividindo, faccionando a igreja. E quando eles se reúnem, quando a igreja se reúne toda para a ceia do Senhor, que é uma reunião em que todos esses grupos estavam presentes, nós vemos então que essas divisões começam a se manifestar. Naturalmente a igreja já era dividida, quando ela se reúne, essas divisões também permanecem e podem até se acentuar. Então Paulo crê nessas divisões. E no versículo 19, ele diz que ele supõe que seja necessário haver divisões entre eles, para que sejam reconhecidos aqueles que são aprovados. Esse texto possui algumas interpretações. Alguns dizem que Paulo estava sendo sarcástico com eles, estava fazendo uma ironia, falando que era necessário essas divisões para que conhecessem os que são aprovados, e os que são aprovados são esses que dizem que são os mais espirituais. Então era necessário isso. Mas provavelmente ele está dizendo aqui que existe a necessidade de haver divisões para que se reconheçam os aprovados, no sentido de que esses aprovados sejam aqueles que não provocam divisões, aqueles irmãos que têm um senso de unidade e têm um senso de que eles precisam pensar também nos outros, e eles estão trabalhando então para unir a igreja e não para criar mais divisões. Então, no sentido aqui, nós poderíamos compreender que o aprovado pode ser aquele que está trabalhando contrário a essas divisões. Então, essa pessoa é uma pessoa aprovada, uma pessoa que tem uma maturidade espiritual, uma pessoa digna, uma pessoa íntegra, entendeu o que é para ser feito, entendeu o significado da ceia, entendeu a necessidade de unidade com Jesus e com os irmãos, e ela é aprovada. E nós podemos também entender desse modo. Então, seguindo aqui, no versículo 20, ele diz que quando os irmãos se reúnem, eles não estão de fato interessados na ceia do Senhor, naquilo que a ceia significa, naquilo que a ceia representa, mas eles estão interessados apenas em comer e se embriagar. Isso que é o interesse deles, satisfazer eles mesmos sem pensar no significado da ceia, sem pensar nos irmãos. É isso que estava acontecendo. Então alguns se apressavam em comer a ceia, como diz no versículo 21. Alguns se apressam a comer a sua refeição, a sua ceia. Como resultado, alguns acabam passando fome. Alguns ficam sem comida, alguns ficam sem nada. Então existia ali algumas pessoas que estavam pensando apenas nelas mesmas, em satisfazer eles mesmos. E comiam bastante, bebiam bastante, sem pensar que podia ser que outras pessoas ficassem sem alimento, sem comida. Então Paulo está repreendendo eles por causa desse descaso com os irmãos, que é manifesto ali na celebração da ceia deles. E ele começa a perguntar para eles algumas coisas. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou seja, se você está com fome, coma e beba na sua casa. A ceia do Senhor não é um restaurante, não é um propósito para que você se satisfaça por completo. Coma um monte e se satisfaça. Esse não é o propósito. O propósito da ceia do Senhor, aqui no caso deles, nessa refeição conjunta, é reafirmar a sua unidade com Cristo e com os irmãos por meio desse momento de comunhão.
Então, se você está com muita fome e está com sede, coma e beba em casa. E você vem ali como um momento para você participar com os irmãos, não para você se encher de comida, né, como se você estivesse no restaurante. Né? Não é esse o propósito ali da ceia da igreja. E Paulo pergunta, será que vocês estão querendo mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Então, esse tipo de divisão, de facção, nós vimos alguns capítulos anteriores que isso envergonhava a igreja de Deus, né? Por exemplo, questões entre processos judiciais entre irmãos da mesma igreja eram levados para cortes seculares, coisas desse tipo envergonhavam a igreja de Deus. E mais uma vez, uma atitude que envergonha a igreja de Deus aqui é essas divisões, essas facções, pessoas que só pensam nelas mesmas, deixam os outros sem comida porque só pensam em si, né? E essas divisões aqui manifestas na ceia também envergonham a igreja de Deus. Essas divisões, essas facções são coisas que envergonham a igreja de Deus. E outra coisa, né, o Paulo menciona aqui, que é o humilhar aos pobres. Né? Será que vocês estão querendo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Então os pobres, né, da igreja, muitas vezes eles só tinham uma refeição digna, uma refeição completa, nesses momentos aqui da ceia do Senhor, nessas refeições da festa ágape. Eles só tinham uma refeição completa, uma refeição, digamos, que sustentava eles por um maior tempo nesses momentos. E as pessoas não pensavam nos pobres, pensavam nelas mesmas, e normalmente quem ficava mais uma vez sem comida eram os menos favorecidos, os pobres. Então isso envergonhava a Deus, a igreja de Deus, envergonhava e humilhava, né, os pobres. Então os irmãos ali não estavam pensando nesses irmãos que eram mais necessitados que eles. Então eles deveriam, ao participar da ceia, lembrar que existem irmãos que são muito mais necessitados do que eles e que esses irmãos deveriam ter prioridade na ceia para então comer uma refeição melhor, para que eles conseguissem, né, ter um tempo maior em que eles tivessem um sustento ali para poder continuar seu trabalho, continuar servindo a Deus. Mas os irmãos não pensavam nesses irmãos pobres, pensavam em si mesmos. Eu quero comer e eu quero beber, independente se o irmão mais pobre vai passar necessidade ou fome mais uma vez. Então é um grande problema que estava acontecendo ali. E Paulo pergunta, né, o que ele deve dizer? Mais uma pergunta que Paulo coloca. Querem que eu os elogie? Né? Certamente Paulo diz que ele não vai elogiar eles por isso. Não vai elogiar eles por isso. Essa conduta não é algo que se elogia, mas é algo que deve ser repreendido, né, e deve ser reajustado nessa igreja. Então vimos até aqui o quadro, né, que estava acontecendo a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não estava sendo algo que fazia bem para as pessoas, por causa dos irmãos que estavam dividindo, estavam fazendo facções, estavam pensando só em si mesmos, estavam comendo e bebendo tudo sem deixar para os outros. Então essa reunião, né, ela estava muito longe do que era para ser a ceia do Senhor. Estava fazendo mais mal para as pessoas do que bem. Pessoas saíam dali tristes, pessoas se sentiam, né, humilhadas, a igreja de Deus era envergonhada. Essa reunião ali deles não estava fazendo bem. Agora nós vamos então estar lendo do versículo 23 até o 34. E vamos daí finalizar então o capítulo 11. Então diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu-o e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos,
depois que chegar aí. Então Paulo aqui está começando essa última parte do capítulo 11 aqui, com o famoso texto que nós usamos sempre na ceia do Senhor, né, falando o ensinamento que Jesus nos deixou, em que inclui participar dessa ceia, né, utilizando-se o cálice, que representa a nova aliança, né, representa o sangue de Cristo, o sacrifício dele, e comendo do corpo, que é o pão, né, que representa, né, também esse sacrifício de Cristo Jesus. Então nós vemos esse texto, né, que é bem conhecido para nós sempre lemos ele na nossa ceia. E Paulo diz que isso deve ser feito, né, até que Jesus venha. A morte de Jesus, o sacrifício dele, aquilo que ele fez deve ser anunciado, né, por nós, através da ceia, através da nossa vida também, até que Jesus venha, até que o Senhor venha novamente. Então esse texto aqui, né, é bem conhecido nosso. Nós vamos então estar trabalhando, né, um pouquinho mais para frente, do 27 até o 34, para entender o que estava acontecendo ali, o que Paulo, né, vai falar a mais sobre esse assunto. Então no versículo 27, Paulo vai dizer que aquele que come do pão ou bebe do cálice indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que seria esse comer e beber do cálice indignamente, aqui no contexto de 1 Coríntios 11? Aqui o indignamente seria justamente a atitude desses irmãos de menosprezar o outro irmão, de pensar só em si mesmos, não pensar no outro irmão. Então, quando eles participavam da ceia, desse modo, pensando só em si mesmos, pensando em satisfazer seus desejos carnais, né, divididos, cheio de facções, cheio de preferências, né, isso trazia então condenação para eles. Isso era participar indignamente da ceia do Senhor, nesse contexto. Vocês menosprezar, você desprezar o seu irmão, pensar só em si mesmo, trabalhar para que a igreja se divida cada vez mais. Isso nós podemos entender que seria participar desse momento da ceia indignamente. Quando você faz isso, você está trabalhando contra a unidade do corpo de Deus, do corpo de Cristo. Você está trabalhando contra isso, você está se opondo a isso. Existe um grande problema então. Isso é participar da ceia do Senhor indignamente. Você participa, né, de maneira desordenada, só pensando em si, não pensando nos irmãos, trabalhando para que continuem existindo cada vez mais divisões. Isso é uma maneira indigna de se participar da ceia. A ceia deveria ser uma reafirmação da nossa unidade com Jesus e com os nossos irmãos. E aqui não estava sendo assim. E quando os irmãos agiam desse modo, eles estavam comendo e bebendo sem honrar o corpo de Cristo, né? E estavam também bebendo e comendo julgamento para si mesmos, como Paulo diz ali no versículo 29. Então, quando eles fazem isso, eles estavam atraindo julgamento para eles mesmos. E no que consiste, então, esses julgamentos aqui, esses julgamentos que Paulo menciona? Ele mesmo responde ali no versículo 30, e ele diz assim, por causa disso que vocês estão fazendo, participando da ceia desse modo indigno, muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormeceram. Então aqui é um julgamento, uma forma de disciplina que era colocada por Deus nessa igreja aqui, nesse contexto, para que essas pessoas que estavam corrompendo toda a igreja, estavam tratando de modo indigno o corpo de Cristo, Jesus, o seu sacrifício, os irmãos, para que eles tivessem um basta, tivessem um julgamento, para que eles então parassem de fazer essas coisas. Então existe aqui um julgamento com o intuito de frear esse pecado, essas divisões, essa indignidade que estava ali na ceia. Nós vemos que Paulo chega a mencionar, num texto, nos capítulos anteriores, que assim como o fermento pode estragar toda a massa, o pecado pode estragar toda uma igreja. Então Deus faz às vezes algum julgamento, uma espécie de juízo, para que a igreja seja limpa dessas pessoas que estão ali causando problemas, estão causando divisões e não querem se arrepender e não querem mudar. Então a maneira última disso é
a morte, é o adormecer, como diz esse texto, né? O julgamento último para isso. A pessoa não quer saber, ela continua trabalhando contra a unidade da igreja, continua trabalhando contra os irmãos, pensando só em si, de maneira indigna, né? O julgamento último é a morte, né? E às vezes essa morte, a gente pensa, nossa, é algo terrível isso, mas às vezes para uma pessoa é melhor ela morrer antes que ela se perca totalmente, né, do que ela continuar a viver e apostatar totalmente da fé, né, e perder a sua salvação. Então nós vemos que existia um julgamento para os irmãos que participavam de maneira indigna, né, da ceia do Senhor aqui. Então vamos um pouquinho mais para frente, agora no versículo 32, né, Paulo ele vai explicar, né, um porquê que esse julgamento está acontecendo. Ele diz assim: mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados para o mundo. Então o julgamento do Senhor, ele pode acabar, digamos, tirando a vida de alguém, em último caso pode, mas o grande intuito disso é que as pessoas da igreja não sejam condenadas juntamente com o mundo. É para que as pessoas da igreja se recuperem, voltem a fazer o que é para fazer, ou seja, aqui no caso, voltem a participar dignamente da ceia do Senhor, voltem a reafirmar e a viver a unidade que existe em Jesus e a unidade que você tem com os irmãos. Basicamente, o julgamento de Deus visava recuperar essas pessoas, mas se elas não quisessem, elas corriam o risco, né, de ser então julgadas igual ao mundo, ou seja, né, julgadas como pessoas sem Jesus, sem salvação, pessoas que estão destinadas então a sofrer a segunda morte. Então nós vemos, né, que a disciplina, a repreensão de Deus, o julgamento de Deus muitas vezes está buscando nos livrar de algo pior, se nós continuarmos em determinado caminho. Então aqui também esse julgamento de Deus, em primeiro caráter, tinha um caráter que visava recuperar as pessoas, visava recuperar a unidade entre a igreja, a dignidade na participação da ceia, basicamente seria isso. E se a pessoa se negava, ela sofria um julgamento severo e às vezes até a sua vida era tirada, como nós já vimos. Então é algo sério, né, o participar, digamos, da ceia de qualquer modo. Então nós temos que pensar bem, né, muitas vezes, como que nós temos participado, como nós temos agido. Então, trabalhando aqui agora no versículo 34, nós vemos, no 33 até o 34, nós vemos as últimas, então, os últimos direcionamentos, últimas palavras aqui de Paulo nesse capítulo. No versículo 33 ele vai dizer: portanto, meus irmãos, então quando vocês se reúnem para comer, quando vocês se reúnem nessas festas ágape, então vocês esperem os outros, esperem uns pelos outros, não fiquem pensando em si mesmos, não queiram comer logo e se encher de comida, se encher de bebida, esperem uns pelos outros. Tem pessoas que precisam mais de vocês, de uma refeição, esperem pelos outros, é uma orientação bem clara. E no versículo 34, ele diz: se vocês estiverem com fome, comam em casa, a fim de que não tragam julgamento para vocês quando vocês se reunirem como igreja aqui na festa ágape, na festa que era celebrada a ceia do Senhor. Então, se você está com fome, se você está com muita fome, coma em casa antes e vá lá apenas com o intuito de reafirmar a sua unidade com Jesus e a sua unidade com seus irmãos, esperando eles para que eles se sirvam antes de você, pensando mais neles do que em você, pensando mais em Jesus e nos irmãos do que em você. Mais ou menos essa é a intenção aqui dessas orientações. Se os irmãos não fizessem isso, mas continuassem agindo desse momento, continuariam a atrair julgamentos sobre eles mesmos. Então, Paulo expressa essas últimas orientações claras, práticas para essa reunião deles. Esperem uns pelos outros, se estiver com fome, comam em casa. Assim vocês vão, então, estar agindo de modo correto, e vão, então, correr o risco, não vão estar mais correndo o risco, então, de serem julgados por essas reuniões todas desorganizadas, desunidas que vocês estavam fazendo. E ele diz que as demais orientações, demais instruções, ele daria quando ele chegasse até eles presencialmente, ele daria outras instruções. Então nós vemos aqui, que é muito sério você participar da ceia do Senhor de qualquer jeito. Então podemos aplicar para nós. Se nós trabalhamos muitas vezes para dividir a igreja, somos pessoas facciosos, que preferem alguns líderes e não preferem outros,
que ficam trabalhando nesse sentido para prejudicar as outras pessoas, os outros líderes, os quais você não gosta, nós podemos entender que isso é um grande problema. Se você trabalha na igreja para que as pessoas não tenham unidade, isso é um grande problema. Se você tem desprezado algum irmão, se você tem menosprezado algum irmão, né, se você não tem valorizado os irmãos, essa unidade com os irmãos, isso também é um problema. Então nós temos que, na ceia, sempre ter em mente que não é apenas o comer o pão e tomar o suco, não é apenas um ritual morto. É muito mais que isso. Nós estamos reafirmando que nós somos um com Cristo e somos um com os nossos irmãos. Então qualquer coisa que passa disso, qualquer coisa que fazemos, né, que não está dentro disso, seja na ceia ou na nossa vida cotidiana de igreja, né, existe um problema. Não podemos trabalhar para que a igreja seja desunida, para que a igreja seja dividida. Não podemos pensar só em nós mesmos e menosprezar os irmãos, porque assim menosprezamos Jesus e seu sacrifício. Então nós temos que sempre pensar nisso, né, quando nós participamos da ceia. Será que nós estamos honrando o sacrifício de Jesus? Será que nós estamos agindo corretamente com os irmãos, ou estamos desprezando ou menosprezando algum deles? Será que estamos dividindo a igreja com algumas coisas? Nós temos que pensar nisso. A ceia deve ser uma reafirmação da nossa unidade com Cristo e com os irmãos. Então precisamos pensar nisso. Se não fazemos isso, se não somos pessoas unidas com os irmãos, se não pensamos mais nos irmãos do que em nós, se não pensamos mais em Jesus e nessa unidade que Ele nos proporciona, existe algo errado. E daí sim existe um problema, né, no você tomar a ceia. Muitas vezes esse texto é utilizado para colocar medo, né, nas pessoas. Qualquer deslize seu, você está tomando a ceia indignamente, né? Não é bem assim. Aqui nós vemos bem claramente que está atrelado a essa questão de faccionar a igreja de Deus, trabalhar para dividir a igreja de Deus, trabalhar contra alguns irmãos no sentido de menosprezar, desprezar. Essas atitudes aqui que ferem a unidade do corpo de Cristo, né, elas são consideradas indignas. E quando isso é feito, né, nas reuniões, na ceia do Senhor ali, nós vemos, né, que isso traz julgamento. Então temos que ser pessoas que trabalham para a unidade da igreja, que trabalham reconhecendo que Cristo nos deu essa unidade com Ele e com os irmãos. Sempre precisamos, né, lembrar disso. Creio que quando fazemos isso, né, nós conseguimos participar da ceia, né, como é para ser, de maneira digna. Então espero que vocês tenham compreendido, né, esse texto, e qualquer dúvida, né, a gente pode estar esclarecendo. Que vocês tenham uma ótima semana, que Deus abençoe cada um de vocês, né, e cada vez que a gente possa crescer mais aprendendo sobre esses textos aqui dessa carta. Então que Deus abençoe vocês. Amém.